Nós vamos iniciar a escola dominical. Hoje, a terceira e última parte do tema que, numa trilogia, né, que nós estudamos, estamos falando sobre tribulação. Não devemos mais, assim, puxar o assunto todo inicial para a explicação, porque sabemos que explicamos muito bem que tribulação, no sentido bíblico, ela é presente para o santo, só esse resumo. Ela é sempre presente para o santo, ela nunca é futura. Sempre ela é presente para o justo, mas para o ímpio que a rejeita, porque não conhece o Senhor e nem se arrepende dos seus caminhos, nem muda os seus pensamentos malignos, ela é sempre futura. E a tribulação futura, ela não é positiva. A tribulação futura, ela vem acompanhada de juízo. Ela vem acompanhada do resultado do caminho desse homem que nunca compreendeu. Sabe, as pessoas, irmãos, elas só procuram a Cristo hoje porque conseguiram, entre aspas, desmistificar o sofrimento. Lembra que nós falamos no princípio? Irmãos, toda a vida com Deus, a começar de Abraão, sempre foi carregada de sofrimento, mas entendam bem, essa palavra sofrimento não pode ser na nossa mente uma palavra que combata o nosso entendimento acerca de Deus. Por quê? Porque se nós estamos num mundo onde havia a geração de Caim, um exemplo, que falava abertamente, eu matei um homem porque pisou no meu pé, e outro homem porque me xingou, entendeu? E vou matar mais gente. Se nós vivemos nesse mundo que não temos nada de bom, que uma pessoa é boa para nós, um vizinho é bom para nós, mas até certo ponto, até que nós não façamos nada que ele venha se sentir afrontado. Como nós podemos tratar sofrimento com relação a esse mundo? O sofrimento é tão intrínseco no mundo, o sofrimento, como é intrínseco a tribulação com relação ao caminho de Deus. Por que a palavra diz assim, ó, lembra do estudo? Vós sois o quê? Ó, olha a mão que eu estou fazendo, olha, eu estou empurrando. Vós sois o quê? Lembra do estudo? Bem o quê? Então, o que quer dizer bem-aventurado? Bem encaminhados, ou seja, não importa o que você vive ou passa. Angústia, irmãos, angústia, ela é natural e é normal ao ser humano. Você não é proibido de sentir angústia. O que acontece com o resultado dessa angústia é que vai ditar você. Se você realmente ama o Senhor, e se aquelas palavras que você falou no início, ou que você ora toda noite, Senhor, glorificado é o teu santo nome, Senhor, bendito és tu, eu agradeço pelo teu amor na minha vida. De que adianta orarmos isso, se é o primeiro sinal de uma luta ridícula, uma luta muito pequena comparada com toda a situação que muitas pessoas vivem nesse mundo? Nós achamos que nós somos os mais infelizes dos homens. De que adianta se ajoelhar e falar a palavra, ó Pai, glorificado é o teu santo nome? Eu quero chamar a atenção essa frase. Olha só, glorificado é o teu santo nome. Não tem como glorificar, Deus não tem como ser glorificado se não for sob uma ação. Por exemplo, quando Deus puniu a Síria, falou que o nome dele foi glorificado na punição da Síria. Quando Deus puniu o Egito, eu glorificarei meu nome no Egito. Ou seja, então a glorificação de Deus, agora começa a pegar para os irmãos, tem a ver com a forma como vocês vivem. Irmãos, olha, tiraram da cabeça do crente definitivamente uma atuação tão maligna, que essa ação foi tão eficaz, que inculcaram na cabeça dos crentes contemporâneos de que sofrimento é do diabo nessa terra, que você deve buscar as coisas boas dessa terra. E eu vou pegar pesado hoje, eu nem vou ficar meio a favor desse pensamento, não. Não, irmão, não é sempre, eu sei, eu compreendo isso. Não, eu não compreendo isso. Porque na hora do perdão dos pecados, nós fazemos o quê? Senhor, me perdoa, não é isso? Me perdoa. Senhor, não me puna. Mas depois, queremos intermediar a nossa situação do mundo com ele. Então, como eu posso glorificar o nome dele? Se ele conseguiu glorificar o nome dele no Egito, quando puniu o Egito com 10 malditas pragas,
Envergonhou um homem que dizia que ninguém era mais poderoso do que ele. Envergonhou. E aí o nome dele é glorificado. E por que não vai ser glorificado na minha vida? No meu caminho totalmente atribulado. Depois eu vou trocar a palavra para tribulado, que não tem no dicionário, mas é uma concessão até de gramatical, que no grego ela aparece. Olha, irmãos, o ímpio, ele simplesmente não quer saber disso, tá maluco? Ser cristão é se privar daquilo que dá prazer a ele. Não é isso? Não é isso, Alessandro? Não é isso, Ronaldo? Ser cristão é se privar. Então, olha bem. Então eu continuo sendo ímpio e vivendo com meus pecados porque eu não quero me privar dos prazeres desse mundo, não é isso? O que aconteceu hoje? Lavaram a mente das pessoas. Pode entrar na igreja. Aqui é casa da felicidade. Casa da felicidade aqui. Aí eles esquecem que essa casa da felicidade vai ser a precursora do juízo de Deus. A precursora. Eis que o juízo de Deus começa por onde? Isso, pela sua casa. Porque não tem outro lugar para começar. A gente não tem aqui a família. Por exemplo, primo, desconhecido, a irmã Elizabeth faz parte aqui da nossa irmandade toda, o Alessandro. Daqui a pouco, por exemplo, se aumentar mais, vai ter diferença. Vê se você entende. Porque isso aqui vai ser um local aberto. Às vezes a nossa casa é um local aberto. Ela pode entrar todo tipo de parente e de amigo. Mas você sempre vai fazer uma distinção. Vai chegar uma hora que vai ser tanta gente ligada a você que você vai opa, peraí. Isso que eu estou vendo não é correto. Qual o nome disso? No sentido espiritual que a Bíblia fala. Discernimento. Opa, discernimento no grego, separação do lado espiritual. Opa, peraí. E isso tá, irmão, o discernimento muitas vezes não purifica você, mas você o tem para que alcance o que diante de Deus? A parte correta. Uma o que correta? Não, duas coisas. Uma correta diante de Deus, que Deuteronômio fala. Uma escolha, ou seja, eu tenho discernimento, então eu falo assim, não, eu escolho não proceder assim. Por isso que muita gente que tem problemas, elas botam a maldade delas, baseado que elas têm problema. Quer ver um exemplo? Por favor, eu nem ia dar essa introdutória, mas eu lembro que no domingo passado, nós falamos de João 12, 27, já deixa a Bíblia aberta, eu vou continuar falando. Muitas vezes uma pessoa, ela diz que sofre, diz que maltrata as pessoas porque ela tem um problema, mas na verdade, isso não livra nenhuma alma do juízo. Não livra nenhuma alma do juízo. Por isso que quando vem uma tribulação, mas preste atenção, agora eu estou falando uma tribulação, não estou falando a tribulação. Uma tribulação que compõe, que são os componentes da tribulação em si, nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, eu fui preparado para isso. Mesmo que ninguém tenha falado para você, te deram um tesouro tão grande, te apresentaram um tesouro tão grande, de que nada que venha acontecer na nossa vida pode corromper a esperança que está dentro do nosso coração. João 12, 27. Lembra que nós encerramos o estudo com esse versículo? Eu vou pedir aos irmãos, quando os irmãos forem ler, que eu pedi para ler, leiam bem alto, bem assim, forte, que é para sair a leitura, porque algumas leituras no domingo passado não saíram assim perfeitamente. Então a pessoa fica muda e a pessoa não sabe o que foi lido. Então leiam de forma bem enfática e firme. Olha só, João 12, 27. Na semana passada, nós comentamos que o próprio Jesus deu o quê? Um conselho ou um exemplo? Lembra que eu comentei? Com esse versículo. Quem é que lembra? Eu falei assim, Jesus está dando um conselho. Todo mundo está com a Bíblia aberta aí? Jesus está dando um conselho para eles ou está se colocando como exemplo nesse versículo? Exemplo. Olha bem.
nós vamos achar 4 coisas interessantes nesse versículo e vamos ficar benzendo neles. Assim mesmo que leiamos algum outro versículo, a base da finalização é esse diálogo de Jesus com os discípulos. Olha só, João 12, 27. Ô Sandro, lê pra gente, por favor. Agora, a minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso, vim a esta hora. Até aqui, versículo? Até 27, né? É. Deixa eu... Isso. Lê, completa com 28. Lê de 27 de novo, Sandro, por favor, e lê e completa com 28. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso, vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ó, entenderam o que foi dito aqui sobre glorificação? E Jesus vai e fala assim: olha, agora a minha alma está o quê? Olha a palavra. Angustiada é a mesma, a tríplices é a mesma tradução de tribulação. A tribulação em si, que foi explicada, não é necessário a gente explicar de novo. Foi explicada no primeiro e no segundo estudo. Ele vai dizer: agora a minha alma está angustiada. E o que eu direi eu? Olha só a pergunta retórica. O que eu vou dizer? O que vocês esperam que eu vou dizer? Vocês estão esperando que eu vá falar o quê? Que eu sou filho de quem? Deus. De Deus. Então eu tenho acesso irrestrito a Ele, porque eu sou filho, não é isso? Então o que vocês pensam que eu direi? Pai, levantarei a mão para o céu e falar assim: salva-me desta hora, para mostrar para vocês que o Pai está comigo? Mas eu fui avisado. Ele diz: eu fui avisado, para esta hora eu nunca fui inocente. Entendam isso. Essa palavra é perfeita para a nossa vida, como foi para Jesus. Ele explicou para os discípulos. Ele falou assim: olha, eu fui preparado para essa hora. Quando foi que nós fomos preparados por Cristo para qualquer hora de aperto, irmãos? E isso, entenda bem, irmãos, nunca vai ser porque você está com um resultado médico ou porque você está achando que vai partir dessa para um caixão de madeira, ou porque você vai, assim, eu não sei, talvez vamos falar coisas assim profundas, ou a filha que você tanto, o filho que você tanto ama se tornou totalmente contrário a você, sabe? Isso são apenas detalhes que podem estar contidos na o quê? Na tribulação. Mas a tribulação é um todo. Então você que vai ter uma dúvida para os irmãos e vão falar assim: mas Gero, a tribulação, ela é ruim ou ela é santa? Na verdade, a tribulação acaba sendo santificada, guarde isso, santificada pelo seu proceder, Alessandro, nela. Então eu digo para os irmãos: a tribulação nunca foi feita para ser vencida. Tribulação não foi feita para ser vencida. Tribulação foi feita para ser o quê? Passada. Você passa. E tribulação não é prova. Provas estão contidas na tribulação. A tribulação vai ser sempre uma coisa única, como é o agir do Espírito, como é a situação, tipo assim, de oração constante dos irmãos. Por que eu digo isso? Eu vou pegar o texto de Jesus aqui e falou: como vocês sabem que a tribulação acaba sendo na vida do crente uma coisa positiva e, conforme a atuação dele, até uma coisa santificada, não santa, santificada. Por quê? Porque quando Deus tirou você do mundo pela sua conversão, Ele colocou você numa posição de guerra. Guerra com quem? Com as trevas. Sim, muito bem entendido, irmão. Guerra com as trevas, porque Ele tirou você. Ah, mas eu ainda estou aqui. O Miguel está aqui ainda. A Joyce está aqui ainda. Como Ele me tirou? Quando Ele lavou os seus pecados, que fazia com que a sua permanência estivesse debaixo de quê dele? Que é o que? Representado pelo quê? Lembra uma palavra? A ira, Sandro. Então, tá vendo, Sandro? A ira. Ou seja, havia uma ira sobre todos os homens, desde a criação. Mas o Senhor Jesus remiu. Aí o que acontece?
Mas vem cá, mas o que eu tinha que ser colocado numa briga? Ele não podia somente me salvar? Ele não podia somente me salvar? Lembra que Jesus falou aqui agora, Pai, glorifica o teu nome nessa situação? E o próprio Deus respondeu, não por Jesus, vocês vão ver no versículo seguinte, se vocês lerem, que foi por causa dos que estavam ouvindo. Eu já tenho glorificado, eu glorificarei, já tenho glorificado meu nome nisso. O que quer dizer quando Deus fala, eu já tenho glorificado meu nome? É o quê? É um Deus egoísta? É um Deus totalmente egocêntrico que quer, olha, eu tenho glorificado meu nome. É para isso que ele falou? Não. Então, lê o versículo que fala dos discípulos, Sandro. Você vai achar aí logo depois. Acho que o próximo. Ora, 29. 29, vai. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Você, Sandro, é uma pergunta retórica, mas para que você pense, porque eu sei que você sabe, como Deus falou assim, eu vou glorificar meu nome nisso aí. Qualquer pessoa, sabe que os hereges falam isso? Que Deus é egocêntrico, Ele quer o louvor para Ele nos criou para o louvor da sua glória. Os hereges falam isso, mas na verdade, olha o que ele está falando, baseado no Salmo 23, um exemplo. Podemos pegar logo esse primeiro, que é o mais conhecido dos irmãos. Como é que diz o Salmo 23? O Senhor é o quê? Sim, por favor, vamos enfatizar isso, que é o nome santo de Deus. O Senhor é o meu pastor, aquele que toma conta de mim. E nada o quê? Me faltará. Então, bem, quem é que vai cuidar de você? Então, quem é que vai saber o que te falta e o que não te falta? Mas muitas vezes nós falamos, estou com falta disso por causa que a minha alma está angustiada. Mas não é falta de coisas terrenas, não. Falta de tudo. Poxa, por que Deus me dota de força? Quantas pessoas pedem força a Deus, invejam pessoas que são fortes aparentemente diante de Deus. A gente quer determinado falta pra gente. Isso. Então, olha só, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia, ainda que eu andasse por onde? Pelo vale da sombra. Vamos lá, pelo vale da sombra da morte. Terrorífico. Essa é a palavra. É terror, é pavoroso isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que não deve ser nada bonito. Eu não temeria mal algum. Mas está dizendo que Deus tirou ele do vale da sombra da morte? Não está, olha bem. Eu não temeria mal algum porque essa é a parte do homem na tribulação. Porque sei que tu estás comigo. O Senhor me pega e me tira na hora que eu mais preciso. É isso? Qual é o correção do versículo? Eu sei que tu estás comigo. O santo sabe, porque já pronunciou muito isso. Tu estás comigo. A tua o quê? E o quê? Isso, me consolam. Ou seja, dentro da minha vara aqui, ó, a minha proteção, Alessandro. Tu está vendo aqui? Eu tenho todo o poder, eu sou glorificado nisso, então quem vai cuidar de você? Ainda que você esteja andando e pareça totalmente sem situação, sou eu. Eu, o Senhor, que vou cuidar de você. Eu vou estar olhando tudo, mas você tem que crer em mim. Lembra daquela metáfora que eu coloquei no estudo aqui da criança que está em cima do armário? E o pai fala assim, pula. A criança ama o pai, confia no pai, mas na hora de uma coisa extrema, algumas crianças não pulam, outras confiam, pulam firmemente. Sabe? Uma vez, eu vou citar um exemplo, uma pedra enorme na areia do Grumari, uma pedra assim, não é montanha não, uma pedra mais ou menos uns 3 metros de altura, e meu filho, o Estevão, pequenininho, subiu na pedra, e ele falou assim, pai, se eu pular daqui eu me machuco? Não, você não se machuca. Pulou na hora, devia ter menos tempo, mas a areia estava fofa. Ele pulou. Aí bateu assim, e não me machuquei não. Então bem, não é ele, é apenas um exemplo. Isso é confiança. Você sabe que aquele que está falando por você, não temas. Não temas, não deixe com que as trevas mostrem para você que o soro está no teu braço, que você está fazendo a quimioterapia. Não temas, porque o meu nome está sendo glorificado na tua situação. Então nós vemos 4 pontos, olha só, num versículo só, 4 pontos que eu vou destacar, olha. Ele mostra a angústia da alma,
Ele mostra o questionamento e a angústia sobre a angústia da alma, o pedido de salvação e livramento e o reconhecimento do propósito da tribulação. Olha bem, a angústia da alma, o questionamento sobre essa angústia, pode reparar, está tudo no versículo que você não leu. O pedido de salvação e livramento, me corrija, tá, Sandra, se eu estiver citando alguma coisa que você não percebeu aí, que você leu o versículo. O reconhecimento do propósito da tribulação. Entendam. Olha bem. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 42. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 42. Irmãos, quando Jesus pronunciou o que está no versículo 27 do capítulo 12, era ou não era a hora do peso dele? Era. Sim. Começou com uma história tão bonita, né? Nasceu em Belém, visitado pelos 3 reis magos, não é isso? Os anjos cantaram no céu. Olha que coisa linda. É assim que começa a vida de um crente. Quando ele se encontra com Deus. Os anjos, já viram essa figura em Lucas? Os anjos tomaram o céu na escuridão da noite. E eu fico pensando na cena. Pai, glória a Deus nas alturas, só glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens ao que ele quer bem. É uma festa no céu ou não? Isso? Não, mas eu estou dizendo o nascimento de Jesus. O nascimento, olha só. Aí tudo bem, passou, foi uma criança criada com o pai, não é isso? Aprendeu a profissão, se apresentou aos doutores com 12 anos de idade, e por aí foi. De repente, Jesus se apresenta ao povo. É batizado, e uma voz do céu fala assim: eis o meu filho amado em quem o quê? O que significa essa palavra? Porque essa palavra serve para nós, não no nível de Jesus Cristo, o Filho. Mas olha só, este é o meu filho amado em quem o quê? Eu tenho prazer. Eu tenho prazer. Esse eu tenho prazer. Lembra do que ele falou o que ele falou sobre um assassino, fornicador, me perdoa, eu tenho que usar essa palavra, um assassino, um adúltero e um homem que tinha sangue nas mãos. Qual foi a palavra que ele falou desse homem? Um segundo no coração. Isso. Então, entenda bem, é um nome misterioso, Senhor, quando ele trata conosco. Não tem como entender. Muitas vezes nós ficamos cabisbaixo com a situação de viver como crente, porque as pessoas à nossa volta não nos compreendem. E outra, e quando você também passa a amargura de alma porque você não consegue se livrar de uma situação pecaminosa? Não consegue. Não consegue. Você passa por isso, Senhor, tanta coisa boa eu consegui vencer na minha vida, e isso eu não consigo vencer. É como ouvir de Deus assim, porque você está tentando vencer por você mesmo. Você quer acabar com esse sentimento na tua vida. Deveria ter olhado para mim e ter visto meu perdão. Aí sim, você seria consolado e isso não teria mais poder sobre a sua vida. Salmo 42, 5. Tá aí aberto aí, Joyce? Tá. Lê pra gente, por favor. Deixa eu não achei. Só colocar aqui para acompanhar com os irmãos. Peraí. Salmos 42. Não, vamos ler primeiro o 2, Joyce. E emenda com o 5. Peraí, deixa eu passar o carro aí. Vai. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te pergunto? Não. Terminou o 2? Sim. Não. É o 2, vai. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu não gosto de usar essa palavra não, porque o pessoal fica falando que Jesus tem uma dicotomia. Ou seja, Deus e homem convivendo juntos, não é isso? Mas tem uma heresia aí. Tem uma heresia aí. A dicotomia diz duas coisas em harmonia, não é isso? Em harmonia. Quando, na verdade, quando ele é Deus, é anulado todo o quê? Não. A situação dele como que é?
Toda a humanidade terá bem. Não é uma dicotomia, nem uma ambiguidade. Ou seja, o pessoal fica falando muito assim, porque Jesus é homem e Jesus é Deus. Sim, mas nunca fale uma dicotomia. Por quê? Porque a dicotomia, as duas têm que proceder ao mesmo tempo. E quando ele perdoava pecados, toda a humanidade dele era jogada por terra. Ali estava quem perdoando pecados? Filho de Deus, nascido entre nós, e 100% Deus. Isso, 100% Deus. Então eu quero explicar isso aí. Repete o versículo 5, para que vocês entendam o que eu estou tentando falar. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Vai. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Compara. Fala, lê na tua tradução. Bem alto. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Isso, é igual a minha. Igual a minha. Olha só, irmãos. Essa pergunta, por que ele está fazendo essa pergunta para a alma dele? Preste atenção. Olha bem. Preste atenção no que o salmista está falando. Ele fala assim, olha, por que está batida a minha alma? Será que essa pergunta é relacionada a alguém que está ouvindo? Ou ele está perguntando para ele, para uma coisa que vive conjuntamente com ele? Ele está separando isso. Ele está botando a alma como se fosse uma pessoa muito próxima a ele, mas que é dele. Então ele está fazendo uma pergunta como se fosse assim, ó. Eu estou fazendo uma pergunta para uma pessoa que é parecida comigo. Ele está falando, por quê? O quê, Sandro? Lê o comecinho na tua, Sandro. Por quê? O 5. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Não parece que ele está fazendo uma pergunta retórica? Ué, por que você está abatida? Olha bem, você reflete tudo, a nossa alma reflete o quê? Que Paulo fala, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior faz o quê? Se renova. Então entenda bem, quando ele faz essa pergunta, por que estás abatida? Não é o nosso quê? Ele tá, por que estás abatida minha alma? Não se preocupe, porque não é o nosso quê? Não é o nosso quê? Se ela está batida, não é o quê? Não é o nosso fim. Olha bem, agora completa, Alessandro. Completa o resto do versículo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação do seu povo. Isso. Então a tribulação acaba sendo santificada com esse pensamento. Na verdade, alma, nós ainda vamos estar diante dele. Entenda bem, se vivos, passando pela tribulação, e se ainda Deus concedeu vida, será como vivos. E se passamos pela tribulação e terminou em morte, será como o quê? Diante dele. Salvos, amigos e... Isso, não mortos. Pensei que você fosse falar, não mortos. Jó 19, 25, não abram, porque eu sei de cor. Quem me dera, irmãos, há 38 anos atrás eu gravei isso. Quem me dera, Jó no auge do seu sofrimento, quem me dera que as minhas palavras fossem escritas num livro. Não. Jó 19, 20, acabei de 19. Então, isso. Então, quem me dera que as minhas palavras fossem escritas no livro. E com pena de ferro, ou seja, com o ferrinho, e com chumbo fossem para sempre escritas aonde? Na rocha. O que a rocha significa? Cristo, olha bem. Fosse, ainda que as minhas palavras fossem gravadas nele, que ele fosse a testemunha da minha palavra. Porque eu sei que o quê? Quem é que lembra? Aquele professor foi a frase final. Porque eu sei que o meu quê? Vive, o meu Redentor vive. Então não importa. Não importa. A pessoa tratada por tribulações desse mundo com relação ao caminho de Deus, elas são totalmente preparadas para passar por qualquer coisa. Qualquer coisa. Não há limite nesse mundo que possa afundar a fé de uma pessoa bem-aventurada e que sabe que a sua vida, irmãos, que a sua vida ainda vai chegar à tribulação por amor ao reino de Deus. Ainda vai chegar. Sabe? A tribulação não é chamada por nós. Eu expliquei semana passada, não existe controle sobre a tribulação. Estou identificando ela, estou definindo. Não há controle sobre a tribulação. Na verdade, ela simplesmente acontece por você estar com quem? Com o Senhor. Então,
também acontece por você não fazer mais parte de que lugar? Isso, entenda bem. No mundo tereis, vamos voltar para a frase de Cristo, no mundo tereis aflições, ó. E eu já tenho dito a vocês isso muito. Olha, a Joyce está aqui, e eu sempre cito porque nós, para a glória de Deus, nunca foi contrário isso que eu estou falando com relação a ela. E quando digo a ela, eu poderia falar a outras pessoas, mas como é filha e está próxima, ela pode comprovar isso. Jamais haverá uma contradição. Eu sempre expliquei para ela, filha, sempre passaremos por isso, foi ou não foi, porque se não foi, você tem que falar aqui agora, Joyce, não foi assim. Filha, sempre passaremos. Eu sempre enalteci o problema dela como ela ser forte. Ter a glória, Sandro, nós temos a glória de poder passar por coisas que nenhum ser humano suporta. Mas que vergonha, né? Mas que vergonha para o reino dos céus e para os justos, que Asaf citou, a geração de filhos de Deus, quando nós simplesmente falamos assim, não vou passar por isso não. Eu não vou passar por isso não. Sabe? Isso não. E sai correndo ao contrário. Isso vira uma atitude o quê? Ímpia. Carnal, totalmente voltada à traição do Senhor, porque nunca confiou. Mas na hora da oração, alguém tem coragem de orar que não confia em Deus? Alguém tem coragem de levantar a voz e falar, Senhor, eu não confio no Senhor, não. A gente fala assim, Senhor, em Ti confiamos. Cantamos assim, ó, glorifica ao Senhor, meu Rei. Como nós queremos glorificar a Ele? Não acontece nada na nossa vida, tudo nós estamos impedindo. Tudo que vem, qualquer coisinha que vem, irmãos, tomem cuidado com isso. Caçamos, não importa o meio, se é meio mundano, se é meio ímpio, caçamos uma forma de nos livrarmos daquilo ali. Então, nunca seremos o que, segundo Romanos 5? Nunca seremos fazendo o que a gente fica se desvencilhando. Do famoso, eu quero abandonar problema. Olha bem, segundo Romanos 5, nós vamos deixar de ter o quê? E vai falando. Experiência e esperança. E com isso, olha só, 3 coisas principais na vida do crente. Miguel, está entendendo? Olha só, 3 coisas principais na vida do crente. O que acontece? No final das contas, ele não tem o quê? No final. Ó. Não. O que essas 3 coisas? E a esperança, Sandro. Eu digo isso porque o Sandro sabe muito bem disso. E a esperança não o quê? Não. Desaponta. Já pensou, Sandro? Foi desapontado alguma vez? Desde que você se humilhou diante de Deus, que eu conheço, eu acompanhei você. Mas passou por coisas que... o pessoal assim, tá maluco. Uma coisa chamava a outra. E, no entanto, isso ao invés de enfraquecer, eu estou testemunhando aqui, ao invés de enfraquecer, a pessoa do Alessandro fez o que com você, Sandro? Confessa diante de Deus. Me fortaleceu de forma que minha mente não consegue alcançar. Entendeu, Ronaldo? Entendeu por que a tribulação, Jesus está dizendo, para que eu vou pedir? Eu já sabia, meu filho, apesar dos anjos terem cantado o meu nascimento, apesar de eu ter feito muitos milagres, de ser amado por muitos discípulos, o meu fim é esse, porque se eu não fizer isso, o nome do Pai não será o quê? Glorificado. Ou seja, então, continuando. Compara Salmos... eu li o 5. Silvia, já fechou o Salmo? Não, pedi... a Silvia. O versículo 6. Lê o 5 de novo e completa com 6. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Isso. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma... Agora ele está falando para quem? Para a alma? Não, para o Senhor. Então, irmã Elizabeth, Ronaldo, vocês aqui, é justo, pode abrir a boca. Senhor, eu estou acabado. E, Senhor, eu estou destruído aqui. Eu estou aqui no pó. Mas isso não é o meu final. Você pode falar qualquer coisa diante de Deus em oração. A sua carne pode estar sofrendo, pode estar brotando gotinhas de sangue. Você não é direito, não. Você pode falar diante dele, não vai pecar.
Pode falar diante dele, mas olha a finalização. Disse que minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o irmão, e desde o pequeno monte. Agora, continuando, olha só. Só esse começo, vai. Um abismo chama outro. Sabe o que é isso aí? Não. Nesse caso aqui, sabe o que ele está falando? Você pode incluir até isso, mas está dizendo, olha, quando eu estou numa situação ruim, mal ela está acontecendo, vem o quê? Outra. Mas irmão, sim, tu sabe o que faz com o justo? O justo olha assim e fala assim, deixa que vem, faz o seguinte, vem, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que isso está vindo para me derrubar. Está vindo para me derrubar. Então, na verdade, eu vou lembrar de quem? Olha bem, ele está dizendo que ele lembra do Senhor dos livramentos do Egito, do Monte Hermon, entendeu? Então continua, Silvia. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas roupas de vagas têm passado por mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua... Contudo, o Senhor mandará de dia, o dia. A sua o quê? Misericórdia. Então, na verdade, o que é misericórdia? Você não está fora do sofrimento, Alessandro, usando você como exemplo. Irmã Elizabeth, você não está fora do sofrimento, mas ele mandará misericórdia, que nós podemos colocar uma outra palavra para substituir misericórdia no sentido do sofrimento. Mandará o quê? Durante o dia. Isso, consolo. Vamos usar a palavra consolo, que é mais aproximada. Consolo. Ou seja, não vou deixar de chegar à guilhotina, mas serei consolado por ele. Agora, continuando. E de noite a sua canção estará comigo. A oração... Eu não vou sair disso aqui, não. Juro para vocês, nem que eu termine o estudo sem dar tudo o que não vai fazer diferença, porque é o Senhor que rege. Olha bem, repete esse final aí, que nem estava no molde do estudo da minha mente para falar. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção será comigo. A oração ao Deus da minha vida. Compara uma coisa com a outra. Entendeu, Miguel? Olha só. De dia ele envia misericórdia. Então, à noite, você tem lamento? Canção, só porque, mas não é canção que, que bom que eu estou com câncer. Não é isso, não. É como se cobrisse tudo aquilo que está acontecendo. Cobrisse aquilo ali e no final das contas você cantasse, não porque você está querendo cantar como demagogia. Você está cantando porque é o que está gerando em você, o seu cântico. Como Paulo e Silas. E muito bem lembrado. Lembra? Paulo e Silas foram açoitados, converteram o carcereiro e no final, a única coisa boa que teve visível para eles, entenda bem, eu estou sendo irônico, foi que o carcereiro pegou o quê? Um balde com água e um pano e fez o quê com ele? Não. Limpou os vergões. Os vergões! Nunca entenderam isso, não. Eles acabaram trabalhando muito, assim, tiraram forças da alma dele para trabalhar na conversão de uma família e no final, não estou dizendo de ingratidão não, no final só receberam esse benefício. Pô, vocês podem ver em Atos, está lá no capítulo 16, passado a água nos vergões. O que dá isso a entender, Sandro? Vamos pegar pelo lado espiritual. Pegou um balde com água e simplesmente aos nossos olhos... Isso! Beth, você teve um prêmio! Olha, é tão poderoso isso que você fez, que se eu te tratar totalmente, estalar o dedo e curar você, tu vai sentir a glória do que você foi instrumento para fazer. Então, pegarei apenas um balde com água e farei o quê? E passarei os vergões para aliviar o teu sofrimento. Aí vem a pergunta que a irmã Elizabeth fez há 3, 4 aulas, 5, 6, 10 atrás, e volta e me pergunta. Então, no final, acaba sendo, querendo ou não, bom passar pela aflição. Não é isso? Passar pela aflição, ela nos torna preparados. Irmãos, quando você bate no hospital, você é o único do leito que consegue, doente, pior do que os outros, alimentar os outros do teu próprio leito. Quantas pessoas nós ouvimos com palavras poderosas e nem cita a doença dela, porque irmão, eu estou aqui, mas eu estou querendo Deus, nem toca no assunto. É como se ela não tivesse naquele leito. Ela está ali para glorificar o nome de Deus. Continuando, irmãos, por favor.
Hebreus 5, 7 a 8. Irmãos, Jesus no versículo de João que nós lemos, nós vamos ler Hebreus agora. Ele acaba revelando o aspecto humano da tribulação. Existe um aspecto humano da tribulação. O ser humano sente, principalmente aquele que serve a Deus sente. E hoje nós estamos mostrando isso. A finalização do estudo mostrando a finalidade comprovada da tribulação. Hebreus 5. Hebreus, capítulo 5. Vou pedir o Miguel para ler. Miguel, você vai ter que impostar a tua voz para sair, tá? Mas aquela voz bem forte. Espera aí, só um minuto. Deixa eu achar até aqui. Hebreus 5. Espera aí, deixa eu... Hebreus, capítulo 5. Olha só. 5. Deixa eu achar aqui. Peraí. Eu não vou ler o 6, não. Mas, não, vamos ler o 6. Miguel, lê bem alto, o 6. Bem, vai. Não, vai lendo, eu peço você para parar. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pronto, para aí. Está falando de quem? De quem que ele está falando? Não, ele está falando de tu és sacerdote. Está falando de quem aí? De Cristo. De Cristo, está falando de Cristo. Tu és sacerdote. Ou seja, o sacerdote que não tem linhagem. Aí ele vai, ó. Olha o 7. Peraí, vai ler na tua tradução e depois a Silvia lê na dela. Ó, o 7. E Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com um forte clamor, orações súblicas, como que livrar da morte, ouviu por causa da sua reverência. Ué, peraí. Mas Jesus não foi ouvido. Ele foi livrado da cruz? Ué, repete o versículo, olha bem. Alguém vai dizer isso é uma contradição. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com um forte clamor, orações súblicas, a fim de poder livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Ó, agora lê da Silvia. A Silvia é igual a minha. O qual, no dia da sua carne, oferecendo um grande clamor e lágrimas, Sofrimento. Então, grande clamor e lágrimas. Sofrimento, vai. orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ó, preste atenção. Foi ouvido. Isso comprova o quê? Já que Jesus teve que passar por isso, e esse versículo está dizendo que o Pai ouviu. Isso comprova o que para a nossa vida? O que comprova? Comparando assim, ó. E eis que o Jerônimo, em lágrimas e súplicas, clamou a Deus, e foi por ele ouvido. Atento e ouve os nossos corações. Sim, os olhos do Senhor estão o quê? Atentos. E os seus ouvidos não estão cerrados para não escutar a oração do justo. Agora, olha bem, completa, Silvia, com o... foi ouvido quanto ao que temia, e o 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. Entenderam? Dá para entender aí? Entendeu? Beth, lê essa finalização, está com a Bíblia aberta aí? Tá, então, lê essa finalização aí pra gente, por favor. Ó, começa do 7, do foi ouvido, e termina com 8. O qual, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, obedeceu a obediência por aquilo que padeceu. Ué, Não quero aprender. não, tá certo. Tá certo. Aprendeu a obediência. Isso, aprendeu. É porque a tradução é diferente, não é? Então, tá certo. Olha só. Presta atenção. Nós não pedimos a Deus, Senhor. Nós exortamos uns aos outros. Eu tenho sido desobediente a Deus. Eu tenho que ser mais obediente. Como se fugimos de tudo, irmão, de
tudo que o Senhor, que vem para glorificar o nome do Senhor na nossa vida, nós achamos que tá amarrado, tá isso, tá aquilo, eu não vou passar por isso, pecamos. Ele está dizendo que com isso, olha só, Deus o ouviu, não é isso? Ainda que era filho, aprendeu o quê? Obediência. Por meio de quê? Do sofrimento. Aprendeu a obediência. Não é que Jesus não sabia o que era obediência. Reforçou, efetuou, somou, avultou, enalteceu a obediência, porque na hora exata do sofrimento ele lembrou que Deus estava vendo tudo. Tudo. Continuando, irmãos. 2 Coríntios 4:17. Olha, voltando para o 2 Coríntios 4:17. Irmãos, lembra voltando ao versículo inicial, João, que direi eu? Jesus estava falando para os discípulos assim, vocês estão pensando o quê? Que nessa hora agora eu com meu poder vou pedir o quê? Que é o certo? Ele estava dizendo para os homens e discípulos que estavam ouvindo ele, que falou assim, olha, é natural de vocês, toda vez que acontece um infortúnio, vocês fazerem o quê? Orar ao Pai pedindo o quê? Para recalcular a rota. Ou seja, se uma coisa ruim está acontecendo, eu oro ao Pai e peço para ele fazer o quê com isso? Resolver, melhorar. Isso, ou até tirar. Isso aí, isso. Então, olha bem. Peraí. Eu não quero pegar o foco do que eu estou falando, perder o foco do que eu estou falando. Aqui. Então, ele estava dizendo para os discípulos, vocês acham que é o dever do homem fazer isso. Isso é até natural, mas não pode ser final. É natural vocês sentirem isso. A vontade que eu estou expressando aqui. Mas não pode ser final. Ou seja, você não pode terminar com isso. Tem que terminar sempre com aquela palavra que está em desuso hoje. Senhor, não seja feita, mas sim a tua vontade. Entendeu? Todo mundo fala assim, não existe isso. Isso é coisa de quem não tem o quê? Não tem certo, Isso! Olha o maligno aí. O maligno. Isso é coisa que não tem fé, você tem que decretar, Senhor, eu não aceito isso em detalhe. Eu vou ser curado de uma forma ou de outra. E outra coisa, a pessoa procura tanto o pedido a Deus que ela se esquece dele e começa a trabalhar por conta própria. Ela começa a trabalhar por conta própria porque é Deus me encaminhando. É Deus me encaminhando, irmãos. O engano é uma coisa tão terrível que a tribulação serve para te mostrar justamente Ele. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, não tenha. Não andeis ansiosos com coisa alguma, a perseguição romana, com a escassez de alimento por causa dos romanos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai do céu vos dará? Não, ele fala o vosso Pai. Não estou repreendendo a resposta não. É isso, mas o Pai do céu sabe o que necessitais. Não é isso que diz? Porque o vosso Pai do céu sabe que necessitais dela. Buscai antes, se preocupem antes com o reino de Deus e a sua glória. E as demais coisas, as que vocês necessitam, que o Pai do céu sabe, olha bem, serão colocadas no lugar. Ele sabe disso. Ele sabe que para você caminhar, você necessita um mínimo de força. Ou ele te dá força mágica e espiritual, não é isso, Sandro? Ou ele manda você comer uma comida que vai fazer você caminhar 40 dias e 40 noites. Entendeu? Entendeu agora a ironia? Ou ele te dá uma comida, Miguel, especial, que todo mundo come aquela comida, não sente nada, mas você, quando comer aquela comida mesmo, vai caminhar 40 dias, sabe o que eu estou falando, sabe? E 40 noites. Ou então, ele vai tocar no Miguel que está com fome e vai falar assim, você acredita em mim? Você realmente crê que eu estou contigo? Então você vai caminhar e você não vai desfalecer, mas você não vai comer. Isso você entende? São duas coisas totalmente distintas. Então você percebe, repete por favor não, repete não, vamos ler. É o versículo de número, o 17, mas eu quero ler um outro. Aqui, isso. Não, lê, irmã Beth, o versículo 8 e o 9. Do 4? Não, do 4, 2 Coríntios 4.
4, 8 e 9, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Ó, lembra, irmão. Leia isso, eu falo para todo mundo aí, mas olhando o tempo todo para você. O tempo todo, ó, repete o versículo. Em tudo, não fala em algumas coisas não. Em tudo, tudo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, entendeu agora? Em tudo. Ele está sendo empático, ele está falando, irmão, não adianta você querer mudar isso. Se chegar um mestre e quiser mudar isso em você, ele está mentindo. Em tudo nós parecemos que nós somos o que? Uma escória, sabia? Quanto mais você serve a Deus, se humilha diante de Deus, mais acontece com você uma diferenciação que você acaba se vendo assim, meu Deus, eu devo ser um pária com relação às pessoas. Mas, na verdade, quem está te vendo é invisível. Vê se você entende. Se eu não me engano, Malaquias, um texto de Malaquias é 3, versículo 6, não, 3 ou 3, 6. Eu não sei, fala assim. Os olhos do Senhor... Não, perdão. Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E Provérbios 15, Provérbios 15, se não me engano, versículo 3, não precisa ler não, fala assim, os olhos do Senhor estão sobre a terra, a contemplar o quê? Os maus e os bons. Quando fala que você contempla... Posso comentar um pouco? Pode falar. Muito mal comparado. Lembra aquele trechozinho do filme do Tropa de Elite, quando eles estão começando a pegar os calouros, as pessoas que se inscreveram no curso, e eles já têm a ficha de todos eles. E eles falam assim, fulano de tal, ele é corrupto, ele faz cobrança indevida, ele está associado ao crime, à prostituição. Ciclano é dono de jogos clandestinos, coisa e tal. Então vamos lá, a gente já tem uma lista de quem a gente não vai permitir que chegue até o final do curso, não é isso? Certo. Então eles começam a fazer toda aquela parte de interação, forçando a barra para que eles peçam para sair. Ok? Nós estamos nesse mundo e levantamos a mão para Cristo. O capitão deste mundo já tem a nossa ficha. Opa! Então, em tudo somos atribulados. Todo mundo faz aquilo. Quando vai fazer... Não. No caso de você não. Com você vai ter dificuldade. Todo mundo consegue passar por ele, botar na sua vez a chave não funciona. Porque você está sendo forçado ao final blasfemar e falar o seguinte, eu não quero mais a salvação. Porque todos conseguem abrir a porta, todos conseguem... Para você não, isso você aí. está sendo perseguido até o dia da sua morte. Que naquele grande dia você vai ouvir do Pai, fim bendito. Até lá você não pode chegar nesse dia. Então você vai ser sim perseguido até o final. Até o final. Olha só, irmãos. Escuta. Você, quem foi que leu? Foi a irmã Beth. Leu o 8 e o 9, não é isso? Agora só, pulando para o 16. Perdão, é o 16. Lê, Joyce, o 16, só o 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia. Meu irmão, tem uma pessoa aqui que pode falar isso que viu. Aqui dentro do nosso... Por mais que o nosso homem exterior emagreça, se entorte, não é, Ronaldo? Se vá chegando, os murchos vão afetando e vão... Sabe, por mais que você simplesmente já não exista mais fisicamente como referência humana, o interior é intocável para quem conhece o Senhor. Intocável. Você já pensou se a alma, se o corpo é um invólucro, como os gregos pensavam que a alma estava provisoriamente ali, que era por isso que o termo na Bíblia vaso é tirado do grego, ou seja, eles diziam que a alma estava assim, a alma só estava ali por um tempo e que o corpo não tinha nada a ver e que daqui a pouco a alma ia ser liberta. Então, entenda bem, se o corpo é um invólucro, entenda bem. Hein? Isso. Então, como pode uma força tão grande ao ponto de não afetar o interior ser o mesmo de uma pessoa sã? Não afetar o interior.
O pensamento continua o mesmo. Então, por que as pessoas agem conforme o estado externo do seu corpo? Porque, lembra do salmo que nós lemos? Por que estás abatida dentro de mim, minha alma? Espere em Deus, nós ainda vamos louvá-lo. Há pessoas que têm problemas que falam assim, eu nunca vou conseguir louvar mais o Senhor. A minha vida acabou. Aí ele fala para a alma. Fala para a alma, olha, tem esperança. De uma forma ou de outra, eu vou louvar ele. Lembra do Jó? Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E eu em minha carne, com meus próprios olhos, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e não por outros. Aí ele pronuncia a fase final. De saudade desfalece o meu coração. Irmãos, quando nós estamos vivendo a tribulação acerca do amor com Deus, a gente sente saudade da partida. Pelo menos eu estou olhando para mim. A gente sente saudade da partida, saudade do encontro com o céu. Não se sente saudade daquilo que nunca se viu. Só se sente saudade do que se viu. Não se sente saudade do que imagina. Se sente saudade do que o quê? Ou se pensa. Entendeu agora? Então é isso. De uma forma ou de outra, querendo ou não, vocês vão ver a Deus, vocês vão louvá-lo. Seja vivos, sejam mortos. Qual é o mais bem-aventurado aí? Não tem. Se vivamos para quem? Se morremos para Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Do mundo? De Cristo. Somos dele. Então, isso hoje, definitivamente hoje, não tem como você negar. Não tem mais como você olhar para a sua vida e falar assim, eu olhar para a minha vida e falar assim, poxa vida, podia ser melhor. Não! Está do jeito que o Senhor quer. Está do jeito que o Senhor deseja. Todas as vezes que minha vida, entre aspas, ficou boazinha, eu me afundei na minha vontade. E eu estou falando isso sério, eu me afundei em todos os pecados que eu posso imaginar. Porque minha vida ficou agradável. E quando a vida ficou agradável, eu me esqueci de quem? Me esqueci do Senhor. E o conselho dele para o povo sair do Egito, jamais se esqueçam de quem os livrou. Não é isso, Sandro? Jamais se esqueça de quem segurou você, Alessandro, no pior momento, número 1 da sua vida, depois no número 2 e está segurando até hoje. Nunca se esqueça. Quando você tem um leve refrigério da tribulação, talvez uma armadilha. É isso. Lembra do estudo que nós demos aqui da substituição? A pessoa substitui. Tá? Ela sente agonia gerada pelo erro da vida dela e ela substitui com outra coisa. Olha, irmãos, nós lemos até o versículo qual? O versículo 16. O 16. Agora, Silvia, por favor, o 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha a glória aí de novo. Um peso eterno de glória. Irmãos, ainda vamos ter coragem de reclamar diante de Deus. Não, diante de Deus a gente não tem coragem de reclamar. A gente tem coragem de reclamar com o nosso irmão. O tempo todo. Quando a Bíblia fala que o teu dever, o meu dever, não é chegar para o meu irmão e reclamar. É fazer o que com ele? Todo mundo sabe disso, que é uma ordenança nas cartas de Paulo. Quando você chegar perto do irmão, faça o que com ele? O que é isso? Não. Então, o que é isso? Meu ato com ele, olha. Consolar. E alguém consola, alguém espiritual, consola outro espiritual com palavras vãs e desse mundo? Tipo, tudo vai dar certo. Só vai passar. Isso. Ele também passa por isso. Então, sabe, talvez a minha dor de dente, hoje é minha dor de dente. Um exemplo. Você não está com dor de dente. Mas depois de dar dor de dente de você, eu não vou te consolar porque eu já tive dor de dente, não. É meu dever, independente se eu tive outro tipo de dor, consolar você. Olha, nós vamos conseguir. Nós vamos. O tempo todo. Um segura o outro. E outra coisa, lembra que os irmãos leram no Salmo que nós lemos aqui agora, o Salmo 42, que fala assim, um abismo chama outro abismo, ou seja, você está numa situação ruim, chama outra, não é isso? A sua misericórdia me alcança à noite
A sua misericórdia me alcança de dia, não é isso? E à noite, o que fica na minha boca? O louvor, não é isso? O cântico. Olha bem, sabe a teoria da vida no deserto? Como é que é o deserto de dia? Não, de escaldante. Ele é escaldante mesmo, porque a areia pega o quartzo e pega fogo. Então você fica desejando o quê quando tu está numa situação escaldante? Chegar à noite. Não. Esquece a noite. Caramba, se tem alguma coisa para molhar meu pé. Eu lembro que meu pai levava a gente para a praia, a água estava lá, tudo que a gente queria, mas tinha que atravessar a areia quente, tinha chinelo, quase que naquela época, chinelo era um luxo. Então a gente corria até chegar à água. Quando chegava na água, o que acontecia? A água estava o quê? Calma. Já aconteceu isso com vocês? De chegar, caramba, hoje está pegando fogo quando chega na água. A água está muito gelada. Olha, você passa o dia querendo o quê? Refrigério, não é isso? Quando chega a noite, como é que é uma noite no deserto? Congelante. Também por causa do quartzo da areia. Sabe por quê? Porque o quartzo ele esfria muito rápido e libera o frescor da noite multiplicado, então torna frio. Então o que acontece? Naquela noite, você passa a noite toda com o quê? Não, com o quê? Com frio, mas era tudo que você queria durante o dia, presta atenção. Tudo que você queria durante o dia. Então à noite você deseja o quê? Entendeu agora? Essa é a vida do crente. Lembre-se, olha, o que eu desejei agora, o que eu estou desejando nesse momento é tribulação depois para eu desejar de volta aquilo ali. Ou seja, então a gente tem que querer a coisa ruim? Não, você só tem que se contentar o seguinte: o choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Então, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, que é poderoso. Então, entendam bem isso. Nós estamos encerrando. Irmãos, compreendam isso. Eu coloquei essa metáfora do deserto para mostrar para os irmãos que aquele alívio que nós temos, na verdade, nós continuamos na tribulação. Entenderam a metáfora do deserto? Nós continuamos na tribulação. O que acontece é que a mão do Senhor vem com o quê? Com momentos de quê? A mão do Senhor, durante a tribulação, Ele não nos tira dela. Ele faz com que nós a suportemos. Então, você não xinga à noite. Você passa a noite, olha, eu estou aliviado do dia, mas a noite é congelante. Isso mostra que isso pode ter um efeito contrário. Essa metáfora do deserto pode ter um efeito contrário na vida do murmurador. Ele nunca está o quê? Satisfeito. Nunca está. Então, o justo, ele chega à noite, eu sei que está congelante, mas ainda há pouco eu estava sendo torrado, não é isso? Congelante, daqui a pouco vai voltar o dia. E eu vou sentir uma amenização desse frio com um calor. Mas esse calor não vai parar. Ele vai aumentar, e você vai lembrar da noite. A minha esperança está em quê? Não, a minha esperança com relação a isso. O calor vai aumentando. Que vai chegar o quê? Mas você sabe que a noite vai ser fria a noite toda. Mas é tudo o que você deseja. Então você se o quê? Com relação às coisas da vida. Você se o que? Tem a palavra que a Bíblia chama uma coisa muito boa. A piedade é muito boa quando é relacionada com o quê? Quem é que... Contentamento. Essa palavra é importante. Contentamento. De nada eu reclamo. Por isso que você leu aqui, ó, Paulo falando assim, ó, nós podemos parecer destruídos, mortos, mas não estamos mortos. Estamos vivificados pelo Senhor. Lucas 22, 5, 3. Lucas 22, 5, 3. Realmente, né? Agora que eu estou observando o Salmo, um abismo
faz sempre previsão para outro abismo. Não há nada de ruim que não possa o quê? Piorar, né? Não, o pessoal não diz isso, não é isso? Diz, hein? Não há nada de ruim que não possa ainda piorar. Irmãos, duvido que alguém aqui, até jovens, não passou já por isso. Está ruim uma situação e piora depois, piora. Parece até que as suas orações estão sendo o quê? Recusadas. O que é? Ignoradas. Isso parece. O próprio salmista fala assim, Senhor, até quando não me ouvirás? Mas não está reclamando de Deus. Ele está falando dele. Olha só, Senhor, eu sei que o Senhor vai vir meu auxílio, mas até quando? Os meus olhos já estão inchados de tanto chorar. O salmista fala, de tanto chorar. O meu rosto se contrista, já não tenho mais forças para pedir. Não está reclamando de Deus, está falando assim, acabaram as minhas forças até para... Minha garganta está seca, o salmista fala. Naquele próprio Salmo 42, você lê todinho. Mas minha garganta já está seca. Até quando, Senhor? O Senhor não vai me ouvir. Na verdade, o Senhor está ouvindo o tempo todo. O tempo todo. Ele só está dizendo que o corpo dele está fazendo o quê? Se corrompendo. O seu interior está renovando, mas o corpo está se corrompendo. É Lucas, que eu falei? Lucas 22, 53. Aqui, 22. Eu que sempre atraso, né? Eu tenho que tomar uma bronca. Eu nunca procuro. 53. Irmão Bete, lê o 52 e o 53, por favor. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele. Contra ele. Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Confirma ou não confirma para esta hora eu vim? Que ele falou. Essa é a hora, já estava determinada. Mas, gente, Jesus, trevas, está vendo? Está determinado. Está determinado que o diabo faça isso, mas não que ele tenha autoridade para derrubar. Lembra da ordem que foi dada para ele acerca de Jó? Qual foi a ordem que foi dada para o diabo acerca de Jó? Uma ordem, fazer isso eu vou te ordenar. Só não tira a vida dele. Por isso que eu digo, irmãos, pode estar entrevado no hospital. O seu fim pode ser a morte, mas dentro do seu coração não passa o desejo, a esperança de viver. Passa que você vai estar vivo de qualquer maneira. De qualquer maneira, nada pode nos afastar ou nos destituir do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou dor? Nada. Então, continuando. Só o finalzinho. Repete, Beth. Só o finalzinho que fala o versículo 53. Então, mas vai. A vossa hora e o poder das trevas. Isso. Agora, Lucas 21, 19. Ainda Lucas. Miguel, achou? Lê pra gente bem alto. Peraí, deixa eu achar aqui. Olha só. Não. Lê, o Miguel, do 16 em diante. Vai lendo bem de forma enfática, vai. Enfatizando. Vocês serão entregues até... Pera, o quê? Vocês serão entregues até os próprios pais. Então, os parentes e amigos. E eles matarão vocês. Não, é o 16 isso mesmo. É o 16, vai. Eles não podem... Pode repetir e continua. Vocês serão entregues até os seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão vocês. Só coisa ruim. Presta atenção, vai. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Para. Ninguém lembra disso. Não tem amizade, entendeu? Não existe uma amizade. Uma pessoa não gosta de você, Miguel, mesmo que ela pronuncie. Olha bem. Se ela não tem o pai, ela não tem como. Mas tem gente que não me odeia. Não é isso que eu estou te dizendo. Não tem como você falar assim, olha, ele me ama porque eu anuncio a palavra para ele, mas nunca a recebeu, nunca. Então serão odiados por causa de quê? Do meu nome. Continua, Miguel. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Promessa. Ele está dizendo o seguinte. Está dizendo, mas não tem pessoas que morrem.
Olha, quando fala perecerá um fio de cabelo da sua cabeça, ou seja, aquilo não tem poder contra a tua parte física, ou seja, ele não está dizendo assim, vocês nunca vão morrer, não tem poder contra a sua parte física, porque até um fio de cabelo, Silvio, lembra que a gente comentava muito, tá lembrado por quem? Não, são contados por quem? Pelo Senhor, ou seja, ele quer dizer, o Senhor não perecerá, ou seja, não vai desaparecer um sem que Deus o saiba. Ele está dizendo sem que Deus o saiba, não perecerá um fio de cabelo. Continua, Miguel. Agora vem o resultado final, olha. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. O que vocês entendem com isso? É pela paciência, que paciência foi gerada por quê? Pela tribulação. Então, vamos trocar. Na tribulação, vocês vão o quê? Paciência. Não, e vocês vão o quê? Isso, vocês vão ganhar a alma de vocês. Então entenda bem, a chave de prosseguir para o reino de Deus está na tribulação. Que está na vossa consciência. Isso. Possuir a vossa alma. Possuir, ou seja, vocês vão ser donos dela, ou seja, vocês vão estar encaminhando a vossa alma para aquilo que vocês desejam, que é a salvação de Deus. Então na tribulação vocês possuem. Continuando. 1 Tessalonicenses 3, versículo 3. Isso também é tudo complementando o que Jesus falou. Primeira carta aos Tessalonicenses 3:3. Ó, 1 Tessalonicenses, lembra do irmão? Para falar essa palavra, aí porque ele desistia, tá aí nesse livro que os irmãos entenderam aí. Não saía a palavra, não adianta. Tessalonicenses. É melhor falar assim, a carta de Paulo aos que moravam na Tessalônica. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 3. Ó, vamos ler o 2 primeiro. Joyce, pode ler para a gente bem alto, por favor. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Olha só, peraí. Ele enviou Timóteo, eu li o antes, o 2. Ó, ele enviou Timóteo para fazer o quê? Qual a função aí, Joyce? Confirmar e exortar. Acerca de quê? Ao benefício da fé. Isso, ou seja, olha, confirmar e exortar que a fé tem grande o quê? Galardão, benefício, galardão. Continuando, o 3. A fim de que ninguém se inquiete com as tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Miguel está diferente? Lê bem forte. Vai. Para o 3. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Silvio, então tá igual a minha, não tá? É diferente um pouco da Joyce, então lê no 3. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos condenados. Somos inocentes, Sandra? Fomos condenados. Mesmo que eu, Jerônimo, não tenha te falado isso abertamente, você é inocente? Você nunca deixou de saber disso? Olha o que está dizendo. Irmã Beth, lê, a irmã também, lê o versículo 3. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Foi dada uma ordem. Passarão por tribulações e eu passarei com vocês. Não vos deixarei, palavra santa de Jesus Cristo, não vos deixarei órfãos. Mandarei o livrador, é isso? Calma. Mandarei o provedor. Mandarei aquele que vai, o guerreador. Mandarei o quê? Tem como te consolar, Sandro? Sem você ter perda? Assim, ou sem ter tristeza? Para que serve consolo se você não sente tristeza? Se você não sente agonia? Se você não sente aperto? Ainda tem uma observação que eu gostaria de comentar. No dia mais complicado, um dos dias complicados da minha vida, o consolo veio assim, ó. No caso, o consolo não veio assim, ó. Poxa, meu filho, olha, tenha força,
fique assim, olha, vai correr tudo bem. O consolo não veio assim. O consolo veio assim, ó, seja forte. Isso. Foi no dia que meu pai faleceu. Isso. O consolo veio assim, ó, seja forte. Então, Pegando a vez, minha mãe consolava as pessoas no leito de morte que iam visitá-los. sua mãe. Ela consolava as pessoas. Mas, Ronaldo, é isso que eu disse aqui. Quando um justo vai parar no leito, no meio de um monte de pessoas, ele consegue fazer isso. Ele consegue explanar. Por quê? Porque a glória não é dele, a glória é de quem? Do Senhor. Do Senhor, a glória do Senhor. Então pensa bem, olha só. Há algum mérito em falar assim, mas eu não sei se eu conseguiria. Eu respondo, nem eu sei se eu conseguiria. Depende de nós? Nunca. Mas é o nosso dever o quê? Não parar. Isso aí, não parar. Não parar. Olha, irmãos, é compreensível que uma pessoa tenha medo de morrer. Mas entenda bem, isso vai gerar uma coisa muito ruim se isso não for contida pela fé e pela palavra e pela promessa. Isso vai gerar uma coisa muito ruim. Daqui a pouco nós somos tomados de terror e o medo vai impedir que nós confiemos no Senhor, mas que confiemos no nosso braço. Eu pergunto para os irmãos, entenderam definitivamente o significado de tribulação e como é que é a palavra e o significado e a funcionalidade não. Não, o significado é uma coisa e a necessidade da tribulação na vida do crente? Eu vos enviarei o Consolador, estarão sempre consolados, irmãos. Momentos muito ruins, a minha carne treme. Coitada, eu lembro da minha mãe sentada, onde a Joyce está sentada aí. Minha mãe estava passando tanto aperto espiritual no local de trabalho dela. Eram tantos perigos e tantas coisas que minha mãe tomou um banho, nunca vou esquecer isso. E a minha mãe sentou aqui. Minha mãe não falava nada, mas ela tremia. Ela estava com a blusa nem era casaco, estava um dia meio frio, estava com a blusa de manga, minha mãe não usava casaco, ela tremia toda. Mas tu conversar com a minha mãe estava lúcida. O corpo estava reagindo, sabe? Estava assim, eu sei que isso vai passar. Mas o corpo reage, vê se você entende. Então não é proibido, mas também não deixa o teu corpo ditar o que a tua alma tem que sentir. Ditar. Ou seja, o teu exterior está se corrompendo nesse momento. Mas você tem que avisar para a sua alma. Fazer como o salmista falou. Alma, nós ainda vamos. Olha só a alegria. Isso é consolo. Silvia, nós ainda vamos nos encontrar. Olha, irmã Beth, nós vamos estar juntos para nós testemunharmos isso do Senhor. E quantas pessoas estão esperando de nós o quê? O mundo espera de nós um fracasso, irmãos. Espera que aquilo que você vive, Beth, seja transformado em agonia de fracasso. Seja dado razão para eles. Olha, realmente vocês têm razão. Tudo isso não existe. E outra, só para exortação e edificação dos irmãos nesse final de escola. Lembre-se, não vai ficar assim antes do fim não, hein? Vai haver, sabe o quê? Apostasia. Aquilo que eu, Jerônimo, ensino hoje, não estou livre com a minha falta de vigilância e temor de Deus, de me tornar um apóstata. Irmão, não pense vocês nos ardis do maligno fazem para mudar a mente de uma pessoa. Para mudar. Então entendam isso. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Pedir a Alessandro que vai encerrar a gente em oração. Grandioso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, confessando os nossos pecados, ó Pai, abrindo os nossos corações e em um comum acordo, ó Pai, te pedindo, ó Deus, segura em nossas mãos. Amém. Nos conduz, ó Pai,
pelo caminho da nossa vida. Amém, Jesus. Nos fortalece, ó Deus, para que estejamos sempre de pé, edificados na rocha, que é Cristo, e, ó Deus, batalhando, ó Pai, e sendo fortes no Senhor, porque em nós mesmos isso é impossível. Ó Pai, sendo fortes no Senhor, porque cremos, ó Pai, e estamos, ó Deus, caminhando e buscando, ó Pai, fortalecimento no Senhor. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, Amém. nos tornando lúcidos, ó Pai. E não, ó Deus, fazendo com que nós sejamos enganados, ó Pai, buscando, ó Deus, subterfúgio, ó Pai, escapes, ó Deus, e facilidades, ó Pai, para que possamos pular degrau, ó Pai. E nós possamos estar, ó Pai, caminhando, subindo degrau por degrau, até aquele grande dia, ó Pai, com o pé no seu Filho amado. Amém, Possamos Jesus. estar ouvindo de Ti. Vinde bendito. Glória a Deus, Pai. Nós te agradecemos Obrigado, por Senhor. este dia, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, ser conosco até o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos encerrados.